Olá, que Jesus nos envolva, nos dando um estudinho bem produtivo. Nós gostaríamos de abordar um pouquinho esse tema, evolução e transição, e nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que são um livro de perguntas e respostas que os Espíritos deram, e tem algumas questões que me tocam muito, essa é uma que sempre me tocou muito, que é a questão 540, que é para o que nós estamos aqui. E os Espíritos nos respondem que nós estamos aqui para crescer e fazer crescer. É longa essa resposta, eu deixo depois para vocês pesquisarem, que vale a pena. Mas é algo que sempre me mobiliza o meu dia a dia, o levantar de manhã cedo, com esse objetivo, crescer e colaborar com o universo, fazer crescer. E no finalzinho diz assim, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, que ideia nos dá isso? Que nós viemos evoluindo lá do átomo. Emmanuel, através do Chico Xavier, diz que nós viemos diante disso, vamos além do arcanjo, dentro dessa simbologia de evolução. Mas o fato é que nós começamos nas primeiras bolas de hidrogênio, as primeiras estrelas de hidrogênio, lítio, e aprendendo a fazer girar um elétron em torno de um próton, que já era um grande aprendizado. Estamos gatinhando nessa manipulação do cosmos, e aí depois que nós aprendemos a girar um elétron em torno de um próton, nós passamos a girar 2 elétrons em torno de 2 prótons, já éramos um lítio, depois um hélio, depois um lítio, e assim fomos indo até estruturas mais complexas. A física nos diz assim, não que se vai dizer que uma pedra pense, mas um cristal tem uma estrutura informacional maior do que um basalto. Vê que interessante isso, a evolução até nos minerais. Surge depois a vida, né? O primeiro com a parte vegetal, depois a parte animal, e desses animais uma linha se desenvolveu até chegar a nós, seres humanos. E o que é interessante é isso, nós começamos a dominar um elétron em torno de um próton e fomos evoluindo, e agora dominamos quintilhões de átomos do nosso corpo, trilhões de células especializadas, nós temos só tipos de células, mais de 200 tipos, mas trilhões do nosso corpo, só no cérebro, se diz poeticamente que é um pouco mais de 60, mas 100 bilhões de neurônios. Então veja que interessante, quem está coordenando tudo isso? Quintilhões de átomos, trilhões de células, bilhões de neurônios, coordenando tudo isso. O nosso amigo aqui, lascando pedra e com essa máquina espetacular, inimaginável. O nosso cérebro é algo que a ciência ainda não desvendou e está longe de desvendar, muito além de qualquer computador imaginável por nós. E mesmo como se diz na idade da pedra, com total inconsciência da nossa complexidade e potencialidade. Como foi possível isso? E é interessante que o que se cada vez mais caminha a ciência, caminha os estudos, é que há algo além trabalhando e dirigindo esse mecanismo, que se diz um projeto do alto. A própria compreensão do universo, através da física, das neurociências, nos leva sempre à ideia de que tem algo além do que só a estrutura material que nós podemos apalpar e perceber. Os próprios físicos têm correntes que dizem assim, no início que surge as primeiras estrelas, os primeiros vórtices gravitacionais, esses vórtices só podem ter vindo de antes do Big Bang. Vejam só, tudo começa no Big Bang, mas deve ter um antes do Big Bang. O próprio universo, outros colocam assim, talvez existam universos paralelos, multiversos, branas, tentando entender. E o famoso físico Stephen Hawking, um pouco antes de desencarnar, ele estava fazendo uns estudos com outro físico, Thomas Hertog. E aqui eu gosto dessa foto do Thomas, porque mostra bem assim, nós tentando entender o universo. E logo depois que ele desencarna, então é publicado o último trabalho dele. E o Hawking e Hertog descrevem uma realidade
na qual nosso universo observável é derivado de um universo maior e inobservável. Veja que interessante, mesmo ele sendo materialista, inevitavelmente ele percebe que tem algo maior coordenando e dirigindo o nosso universo aqui que nós conhecemos. Então, por isso, se somos cuidados pelo alto, um universo maior e inobservável. Veja, são as pesquisas mais atuais, mas lá em 1958, nosso querido Chico Xavier, com 5º ano primário, recebe de um médico desencarnado, André Luiz, esse livro, Evolução em Dois Mundos, próprio nome. E ali ele nos coloca assim: ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Isso na formação do nosso universo. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, constroem os sistemas da imensidade. Então, veja só, se já existem grandes devas, arcanjos, construindo o nosso universo, é porque realmente há um outro universo trabalhando esse material onde nós vivemos. Eles já evoluíram em outro universo, convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões. Então, nós fazemos todo esse processo de evolução até chegar ao que nos interessa. Nós lá bem primitivo, homo sapiens primitivos ainda, caçadores, coletores, nós andávamos em grupo, caçando e colhendo, no máximo de 20 indivíduos, porque nós ainda não tínhamos o verbo, a comunicação. Antes se discutia se tinha ou não, hoje já se sabe que não se tinha a verbalização, então nós não nos entendíamos muito. Mais de 20 dava briga, era impossível conviver. Quando um grupo se encontrava com outro grupo, normalmente eram encontros, às vezes, meio violentos, eram feras contra feras, né? Então, violências, brigas, canibalismo, troca genética forçada, muitas vezes, mas sempre no desenvolver da nossa animalidade até chegar nos homens cuidados pelo alto. A própria neurociência, os próprios estudos da evolução nos falam na revolução humana, que é quando o Homo sapiens, que se chama comportamentalmente arcaico, dá um salto para o Homo sapiens comportamentalmente moderno. Não se tem a explicação disso, mas só sabe que houve uma brusca alteração no nosso sistema fonador e nós começamos a falar. Vejam, os espíritos nos dizem que eles trabalharam esse mecanismo para nós ter esse impulso, né? Mas veja que interessante, então nós começamos porque nós só falando nós podemos pensar em palavras, simbolizar, nos compreender e compreender o outro. E aí vejam que lindo que André Luiz nos coloca. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, nós éramos fera. É instado pelos amigos, instrutores, que lhe amparam a cena, ou seja, é como se nós fôssemos convidados pelos espíritos maiores a acordar, e passou a indagar sobre as causas das coisas. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê, instintivamente, que não mais se poderia guiar pela citabilidade dos seus tecidos orgânicos. Ele começa a perceber assim, tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Como que acordasse assim? O que é isso, né? Então já só aquela coisa maquinal passa a não ser mais possível. Então a sua estabilidade, seus apetites furiosos herdados dos animais. E ele é desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam as inteligências divinas a lhe tutelarem o desenvolvimento. Então, esse desligado lentamente é que é interessante. Uma vez eu vi um vídeo na National Geographic e tinha uns alces pastando e, de repente, vem um leão e todos correm, o processo natural de ataque e fuga, todos correm do leão, até que o leão pega um filhote mais fraco. No momento em que o leão pega o filhote, todos param e voltam a pastar. E ele estava a mais ou menos 2 metros de distância do leão comendo aquele alce e eles pastando como se nada mais houvesse acontecido. Acho que se fosse conosco, nós
nossa, que horror, né? Íamos filmar e ficar uma semana sem dormir. Mas a gente vivia num sonambulismo, né? Sustentado pela espiritualidade no nosso desenvolvimento, mesmo como homo sapiens primitivos, num sonambulismo, numa anestesia. E aí nós somos convidados a acordar. E somos desligados, então, desse sonambulismo gostoso, vamos botar entre aspas, para começar a caminhar com os próprios pés, para que se lhe afirme as diretrizes próprias. Sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. Olha que lindo isso, né? Porque de repente a gente percebe a nossa existência de eu e que a gente não está mais ligado àquele campo. E até hoje nós ainda sentimos um pouco esse processo, essa vontade de estar naquele sonambulismo. E às vezes alguns de nós não gostamos disso, porque temos que caminhar. E percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais, né? O canibalismo, o egoísmo, a violência, os processos todos. E alguns de nós não gostamos disso. Mas sim que lhe cabe agora o dever de superarem os mecanismos. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. Agora é a hora de caminhar com os próprios pés. Então, amadureceu todo esse tempo na semente da terra, da evolução. E agora é o momento de florescer. O princípio da responsabilidade havia nascido. E aí, claro, nós podemos andar em grupos, começam a surgir aldeias, cidades, mas com nível de fera, de violência animal indescritível, que nós éramos assim. Nós invadíamos, matávamos, estuprávamos, patriarcados, duelos, escravidão, guerras permanentes, que é o animal ainda dentro de nós, começando a amadurecer. Mas nunca sós. Embora nós focados nas coisas da terra, nas nossas conquistas, nas nossas batalhas, sempre amparados pelo plano espiritual, pelos amigos espirituais. E aqui um parênteses em amigos espirituais, algumas pessoas dizem, como assim amigos espirituais? No momento que eu desencarnar, vão ficar minhas filhas, por exemplo, eu vou fazer de tudo para que elas vençam essa jornada que estão aqui na Terra, assim como eu amo elas agora, vou continuar amando do lado de lá e eu vou passar a ser o quê? Amigo espiritual. Então, nós vamos desencarnar e nos transformar em amigos espirituais, como tem outros amigos espirituais de longas jornadas, cuidando de nossos passos, na mesma faixa que nós, ou muito mais evoluídos que nós, cuidando de cada passo nosso. Amparados nos dois planos, tanto do plano espiritual como, por vezes, espíritos extremamente evoluídos, mergulham na Terra, encarnam, para nos estimular. Vamos, caminha, vamos lá, vale a pena o desabrochar que vem pela frente. E nós vamos encontrar lá Krishna, na Índia, ensinando Arjuna, era quase que o Jesus deles, ensinando Pedro, João, os discípulos, as verdades, o crescimento, o desabrochar do espírito. Buda, o iluminado, ou seja, aquele que compreende essa percepção maior da vida e vem iluminar os outros. Francisco de Assis, em plena época das trevas, ali 1200, em que o mundo está em completas trevas, ele vem reacender a luz do amor do Evangelho na Terra, assim inúmeros. Vem sempre nos trazer esse estímulo e esse convite a desabrocharmos com alegria, a crescermos e nunca sós. Nosso próprio Mestre, nosso amorzão, vem nos deixar minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Nos convidando a sair do barulho do mundo, sair da massificação, da neurose, do medo. Somos filhos do Pai, num processo de evolução infinito, lindíssimo. Então, chega das velhas estruturas de aborrecimento, de neurose, de aparecer, de ter, chega de ter para ser. A construção interna, os verdadeiros valores
cada vez mais não estão em aparecer, em possuir, mas sim em ser um indivíduo harmônico, sereno, equilibrado, capaz de trabalhar suas próprias emoções e saborear a vida, crescer e fazer crescer. Nessa escola divina, que embora seja um jardim da infância, segundo os Espíritos nos dizem, imagino o que nos espera nessa universidade do universo infinito. Caminhar com alegria, dessa animalidade que nós vínhamos para essa estrutura que nós já possuímos agora com tanta beleza. Olha a diferença, os passos que nós demos nesses poucos 1000 anos, agora recentes, conquistando a ação com muito mais lucidez. Nós estamos mais acordados, não andamos feito robozinhos, sonâmbulos. A vida com sensibilidade, às vezes a gente percebe isso, a gente mostra, eu seguido falo isso, mostra para um amigo e diz, olha só esse pôr do sol, que coisa mais linda. Ele olha e diz, é mesmo, eu estava te falando, dá vontade de dizer assim, olha, né? Mas a pessoa ainda não conquistou, mas lentamente a gente percebe que a humanidade está conquistando a sensibilidade da beleza da vida, de tudo que nos cerca, e o caminho com amor, nesse retorno, agora por nossos próprios passos, aos braços do Pai, de onde nós viemos. Jesus, nosso amorzão, na última ceia, após a última ceia, ele reza pelos discípulos que ficariam, que ele sabia que ele ia voltar ao plano espiritual. E Emmanuel nos diz que ele não pede para os discípulos facilidades, palácios encantados, não. Ele pede apenas, Pai, santifica-os na verdade. Ou seja, faça com que despertem, com que acordem para a beleza da vida. E Emmanuel nos fala assim, não nos referimos a recompensas banais, destacamos o engrandecimento espiritual. É tão lindo quando a gente percebe, se encontra com uma pessoa e vê a nobreza espiritual daquela pessoa. O olhar, a fisionomia, o tom do verbo. E a gente percebe que é alguém que cresceu, que evoluiu e que nos convida a crescer. Que tem outra percepção da vida, do amor, da sensibilidade, uma perfeição. Ele diz assim ainda, inacessível ainda ao entendimento comum, mas que nós estamos caminhando nesse retorno, esse desligado lentamente para esse retorno com os nossos próprios pés ao Pai de amor, a promoção com o Pai. Emmanuel nos fala nesse momento, colocando assim, no instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai, em plena eternidade. E quando esse momento ocorre efetivamente no nosso coração e o pai passa a realmente habitar o nosso coração, a nossa vida se transforma, a nossa vida é outra. Porque nós nos sentimos nessa caminhada infinita com o pai. E deixamos de ser aquele Pedro hesitante para ser aquele Pedro forte. Foi a estrutura do trabalho de Jesus na Terra. Paulo já velhinho dizia, não andei ansiosos por coisa alguma. Eu de mim mesmo nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Que é quando nós nos ligamos ao Pai, nós somos promovidos a uma outra estrutura de vida, uma outra capacidade de ação. Nós passamos a ter mais calma, mais paz, mais serenidade, mais compreensão de nós e do outro, e, portanto, mais tolerância. E começamos a ser mais livres, mais capazes de viver a vida com liberdade. Eu já conheci aquela passagem do Paulo quando me deparei com essa passagem. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Quem que dizia isso? Nosso amorzão. E se ele diz isso, quanto para nós? Nos ligarmos ao Pai e acendermos nosso processo. Nosso universo surgiu mais ou menos há 13,8 bilhões de anos, né? E essas imagens iniciais, que se diz de singularidade, da formação dessa explosão e da formação dessas primeiras estrelas, é assim.
porque o universo era absolutamente escuro. E mais ou menos depois de 500 milhões de anos que se formam essas primeiras estrelas, por pressão gravitacional, elas começam a ter fusão atômica e aí começam a acender, a pegar fogo. Imagina aquele universo totalmente escuro e começa a acender uma estrelinha aqui, uma estrelinha lá, e o nosso universo se acende de estrelas infinitas e começa essa evolução belíssima. E mais ou menos usando esse simbolismo, nós colocamos que o momento que nós estamos vivendo na Terra era assim, nós estamos apagados na nossa animalidade, e agora lentamente, se nós pudéssemos ver do plano espiritual, nós veríamos a criatura humana ascendendo, se iluminando, brilhando nessa ligação com o Pai, com uma nova percepção. É o Filho que se religa ao Pai. Esse é o momento que nós estamos passando. Essa é a transição planetária. Kardec nos coloca a classificação dos orbes, né, na evolução. Então, primeiro, planetas primitivos, que é quando nós estamos com a consciência completamente nublada, lá quebrando pedras, aí nós somos acordados, desligados, e aí passamos a crescer com os próprios pés e, claro, fazendo uma salada imensa, porque éramos animais começando a desabrochar, que foi o período que nós vivemos até agora, né, com guerras, violências e incompreensões, mas agora nós estamos entrando no planeta de regeneração, onde a medicina dá avanços inimagináveis, a tecnologia, nós podemos estar agora no nosso lar assistindo uma palestra dessas, tendo todo o conhecimento à nossa disposição, recebendo mensagens de apoio, de estímulos. É a nova era que surge, e agora cada vez mais compreendendo que somos todos irmãos, que estamos todos desabrochando, crescendo nesse processo, que temos que dar as mãos uns aos outros para crescermos juntos nessa beleza que nós temos e para os próximos processos que o nosso planeta vai seguir. E o nosso amado mestre nos diz assim, ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. E Emmanuel nos diz assim, na sua exemplificação ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses, tudo isso Jesus nos mostrou. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações. Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Eu acredito em Deus, mas e o dólar? Não? Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Eu estou na casa de Deus. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmo, porque como servidores aguardam remuneração, poderão sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estarão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, porque estão nesse universo infinito, entregues ao Pai, superiores às circunstâncias mais duras, porque reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Nós passamos a viver não essa vidinha, mas a vida infinita como filhos desse Pai de amor que Jesus nos ensinou, cidadãos desse universo infinito. Esse é o momento que nós estamos passando. Mas Jesus sabia que era aos poucos que nós íamos compreender. E Ele nos deixa a ideia de que primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga, que é a grande transição que nós estamos vivendo. Era isso, muito obrigado. Que Jesus nos ampare sempre. Obrigado.